Saudações, galera, dirigindo Santos, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou o Victor Godzilla e hoje o vídeo da avaliação, a gente tem uma missão, a gente vai tentar entender o que a picape de entrada da Ford realmente é. O que é que a Ford quis com esse carro? Com vocês, Ford Maverick. Mas o porquê dessa missão, você deve estar se perguntando. Basicamente é o seguinte, muita gente diz que esse carro está inserido entre uma Fiat Toro e uma Ranger, por exemplo, ou que esse carro é basicamente um SUV aberto. Mas eu vou tentar mostrar aqui que ele não é nem uma coisa nem outra. Mas antes de começar a falar do carro, já se inscreve no canal, galera. A gente já passou dos 100 mil inscritos, graças a vocês, nosso muito obrigado. Já ativa o sininho da notificação, já deixa teu like e comenta aqui qual o carro que você quer que a gente traga, tanto para o vídeo da avaliação aqui, como a parte off-road, a parte lá no circuito Paladino também de volta rápida. E também nosso muito obrigado pro pessoal da Gran Via, que cedeu de prontidão esse carro aqui, cedeu também o Bronco. Se você ainda não viu o vídeo do Bronco, tá aqui na descrição, dá um pulinho lá que eles também cederam esse carro pra gente. Você quer fazer um test drive na linha Ford, tá aqui no Nordeste, Gran Via, concessionária lá em Recife, vai lá, procura aí o pessoal muito gente boa. Fala que entrou em contato com eles através do canal da gente, que já dá aquele up, né? Nesse vídeo, pessoal, a gente vai abordar basicamente 5 pontos principais desse carro. A primeira é a questão da motorização. Nesse carro, ele é um 2.0 EcoBoost turbo, é o mesmo motor que vem no Bronco. Esse motor, ele já tem a calibração para 253 cavalos e 38 kg de torque. O Bronco mais antigo, ele vinha com 240, inclusive foi o carro que a gente fez o test drive. E a gente ficou naquela, será que essa diferença de motorização desses 13 cavalos vai dar diferença? E eu vou lhe ser muito sincero, faz diferença sim. Esse carro ele tem basicamente o mesmo peso do Bronco, é na faixa de 1.700 quilos. Só que a tocada é completamente diferente. E eu digo mais, eu acredito que não só sejam esses 13 cavalos, no câmbio deve ter alguma diferençazinha na reprogramação também. Motorização, como eu falei, é um 2.0 turbo. É um motor bem moderno. Ele é injeção direta de combustível, a parte de coletor de admissão é de plástico. E já que eu falei que a parte de admissão, muito cuidado com a parte de combustível, galera. Bico injetor de injeção direta geralmente sofre com combustível, ou seja, procure sempre abastecer esse carro num posto de qualidade. Mas esse motor, ele tem uma pegadinha. Você já tá, é o EcoBoost, ou seja, é exatamente o mesmo motor do Fusion. Não, apesar de ser basicamente o mesmo motor, esse motor é da Ford Motor Company, ou seja, esse motor é completamente americano. Teoricamente, se você for procurar alguma peça do Fusion nacional para colocar aqui, não vai casar certinho não. A parte de acabamento aqui no cofre realmente ficou um pouco a desejar. Não tem nem manta acústica, a varetazinha não tem nem sequer uma partezinha de plástico para você não queimar a mão. Porém, a parte de baixo, pelo menos, é da cor do carro, né? E faltou até a coberturazinha aqui no motor. Apesar de não ter essa manta aqui, não faz diferença nenhuma para quem está dentro do carro. Isso porque o barulho do motor, você não escuta absolutamente nada. Agora vamos fechar aqui e vamos para o segundo ponto da lista, que é a questão do design. Para começar a falar do design, vamos começar pela frente do carro. Eu vou lhe ser muito sincero, por foto e vídeo, eu não gostava muito dessa frente não. Mas pessoalmente, eu não sei se é a questão da cor também, é muito bonita e ela é bem imponente. Uma coisa que faz falta aqui, com certeza logo de cara que você vai ver, é a questão do farol de milha, o farol de neblina lá embaixo. Ele não tem. Mas eu vou ser muito sincero, pelo teste off-road que a gente fez, é até bom não ter, porque a chance de arrancar ele no areia era grande. Vindo para a parte de iluminação, ela é quase full LED, faltou só um detalhezinho da parte do pisca. Ela é dividida em 3 setores, essa parte de cima aqui fica a parte do DRL, essa parte de baixo, toda a parte de farol, e esse meio, essa parte do pisca, que ele já fica todo integrado com a parte da grade, que ele arrodeia e vai até o outro lado. Outro detalhe aqui na frente que deve levar em consideração, que inclusive alguns carros têm, mas é só estética, são esses ganchozinhos off-road, ou seja, se você precisar tanto ser puxado como puxar alguém, ele é completamente funcional. E que na lateral tem 2 olhinhos de gato, que faz parte do pisca também. Na lateral do veículo, apesar de ser um carro off-road, entre aspas, ser uma picape, aqui em cima ele não tem nenhum rack, nada. Aqui na lateral você tem a assinatura, que é da versão dele, que é a Lariat. Inclusive ele sai versão única, só sai essa versão aqui no Brasil.
retrovisor da cor do veículo com replicador de pisca. Aqui na porta, ele tem um código que você consegue, você vê o Fusion antigamente, também tinha isso aqui. Ou seja, se você quiser ir para praia alguma coisa, pode deixar a chave do carro dentro, você chegou, só digita o código, a porta já abre. Abaixo tem a parte de estribo, porém, tanto o estribo como o Santo Antônio aqui são acessórios, são vendidos à parte, ou seja, não faz parte do conjunto do carro. Jogo de roda aro 17 com pneu 225/65, vou ser muito sincero, podia ser um jogozinho de roda 18 e um pneuzinho pelo menos 255 aí. Um ponto a se levantar também são esses paralamas. Ele tem esse vinco aqui que ele dá uma avantajada no paralama e dá essa cara musculosa. O carro dá uma crescida justamente por causa desse vinco aqui. E aqui atrás, esse adesivo FX4 que faz referência à parte off-road do carro, que você não viu. A gente fez sim o teste, a gente botou sim esse carro no off-road na duna. Vai lá para ver como é que ele se saiu. Para fechar esse segundo ponto, que é a parte estética, aqui na traseira, a lanterna dele, ele só tem essa parte aqui de LED, as lâmpadas de uso mesmo, é a halógena normal. Aqui no centro, embaixo desse grande símbolo aqui da Ford, tem uma câmerazinha de ré e o nome Maverick aqui, caso você não saiba, né? Reboque já vem de série no carro, uma capacidade de reboque acima de 600 kg, que é basicamente a mesma coisa também da capacidade de carga. Aqui na mala, ele não tem amortecimento, mas se você quiser, você pode comprar como opcional também uns amortecedores para ele descer mais suave. Em contrapartida, a parte de protetor de caçamba é de série. Uma coisa interessante que também você pode comprar como acessório é essa capota marítima elétrica. Se você destravou ela aqui, só dá um toquezinho no controle e ela já abre todinha. Isso aqui é bacana demais e muito prático e funcional. Outro ponto a se levantar também aqui na parte da caçamba são essas partes de fixação que ele já vem também e dois porta-treco um do lado do outro com a tampinha. Ou seja, você pode guardar alguma coisa aí, fechou, já fica tudo guardado. E fora essa parte da caçamba, ali junto com o backlight, ele tem também a luz de cortesia aqui para caçamba. Ou seja, se você quiser trabalhar à noite, vai ficar tudo iluminado. Finalizando essa parte estética, a gente vai entrar no terceiro ponto. O terceiro ponto é a parte de suspensão e tração. Esse carro é suspensão independente nas 4 rodas com bandeja em alumínio. E a parte de tração pode ter certeza que é um espetáculo à parte. Ela é um 4x4 inteligente, ou seja, no dia a dia ele vai ficar funcionando basicamente só as rodas da frente. Quando ele sentir necessidade, ele começa a jogar a tração para a traseira, tudo sob demanda. Isso vale tanto para o uso no dia a dia, como para o uso no off-road também. E já que a gente entrou nesse assunto do off-road, a parte de tração dele, existem alguns modos de condução que ele vai ajustando para melhor situação, para melhor vencer os obstáculos. Tem a parte de lama, tem a parte de areia, tem a parte para piso escorregadio, que seria no caso neve, e tem a parte também esporte. A gente ontem testou vários modos de condução e dependendo de uma coisa ou outra, tem sim uma incidência maior e menor da parte do controle de estabilidade. Um parênteses que eu vou mencionar nessa questão de tração, de suspensão, é a questão do freio, que quer queira, não faz parte do conjunto aqui, né? É freadiço tanto na dianteira como na traseira, ou seja, mais do que suficiente. Aliado a esse 4x4 inteligente, tem um câmbio daqui de 8 velocidades extremamente competente. Finalizando essa parte, vamos entrar no quarto ponto desse vídeo, que com certeza é o mais polêmico, que é justamente a altura desse carro. Esse carro, se você olhar de cara, você vai pensar logo que é uma caminhoneta rebaixada. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse carro. Ele tem apenas 218 milímetros de vão livre, ou seja, um pouco mais de 21 centímetros. A nível de comparação, um C3 desse modelo novo, que inclusive a Citroën não quer nem chamar de SUV, tem mais de 220. E jogando para o irmão Ford, o SUV, que seria o Bronco, no Bronco são 223 milímetros, ou seja, Godzilla só são 5 milímetros de diferença. Mas o X da questão é justamente a questão do entre-eixo. Esse carro são quase 40 centímetros mais longo do que o Bronco. Com isso faz sair de um ângulo central de 24 graus apenas para 18. Vai acontecer o quê? Quando você estiver passando por um obstáculo, provavelmente ele vai engalhar embaixo. Ângulo de ataque, apenas 20 graus. E fora essa questão do ângulo de ataque na frente, também a altura. Você vê que ele é muito baixo em relação ao solo. 20 graus na dianteira, 21 graus na traseira e 18 no meio. Ou seja, realmente pro off-road vai dar um trabalhozinho. Isso na cidade não vai fazer diferença nenhuma, mas se você quiser para uma brincadeira, quiser ir para um sítio e tiver uma estrada um pouco mais acidentada, talvez ele vai encostar embaixo.
Pronto, já a bordo aqui do Ford Maverick. Vocês veem, a gente tá fazendo a gravação aqui na beira da praia. Eu liguei o carro tá no modo normal. Eu vou pegar uma areiazinha, só venho aqui no botãozinho, modo normal, reboque, escorregadio, lama terra, modo areia. Só faço jogar ele pro modo areia. Ele automaticamente ele já desliga o controle de tração, já começa a mandar a tração para a traseira. Ou seja, você vem aqui no painel, ele mostra as rodas que ele está jogando mais tração. No uso normal, ele vai ficar funcionando praticamente só a dianteira. Aqui não, aqui eu vejo que ele, independente, ele já começa a jogar um pouco da tração para a traseira também, e o câmbio fica mais reduzido. E falando um pouco da questão do câmbio, a parte daqui para a digeribilidade do carro, eu falei, ele é um câmbio de 8 marchas, muito eficiente, porém você não consegue ter a opção de troca manual, nem na alavanca, nem aqui nas borboletas, porque aqui no seletor, ele é apenas um joystick que você consegue jogar ré, neutro, drive, ou então tem um Lzinho que ele vai para um low, para ele segurar uma rotação mais alta, e aqui no volante ele não tem os pedal shift. Mas eu vou lhe ser muito sincero, isso aqui, para mim, no teste off-road, não mudou em nada. Eu até achava, a primeira vez que eu peguei esse carro aqui, que eu fui andar com ele na areia, eu achava que isso aqui seria uma dificuldade. Mas, se você ver o vídeo do Bronco, ele até me atrapalhou. Ele aqui, eu só fiz jogar ele no D e ele foi embora sozinho. Com relação à suspensão, extremamente confortável. Ela é independente nas quadras, como eu já mencionei. A gente estava passando aqui agora na parte de uma buraqueira. O carro, você não sente nada em absoluto. Por isso que esse comparativo dele, um SUV, é meio falho, porque ele tem a parte da caminhoneta. E comparar ele também com uma caminhoneta de chassi também não vai dar certo, porque ele é bem mais confortável do que qualquer outra caminhoneta que você vai encontrar grande no mercado. O tamanho desse carro, ele está ali entre uma Fiat Toro e uma Ford Ranger, por exemplo. Ou seja, está no meio do caminho. Dizem que ela é concorrente da Toro, porém o preço dela e o tamanho não é compatível. Como mencionei, esse carro é 40 centímetros de entre-eixo maior do que o Ford Bronco. Isso para o off-road ele dá uma dificuldade, porque o carro vai engalhar mais fácil no meio, porém para o conforto vai ficar muito melhor. Além do conforto em si, do balanço do carro, ele vai aumentar consideravelmente o espaço interno, principalmente para quem vai lá atrás. Já falando no banco de trás, ele tem sim Isofix para bebê, encosto de cabeça para os 3 ocupantes normal. O acabamento de porta ele segue o padrão aqui da frente, ou seja, todo em plástico duro, tem só um courozinho aqui no meio. Aqui atrás faltou uma saídazinha de ar-condicionado. Ele tem só a saída de USB, tanto tipo C como convencional, e um porta-treco que até hoje eu não entendi para que é, para colocar papel, bombom e não sei o que é aquilo não. E a configuração lá atrás são para 3 pessoas, porém a parte do meio você baixa, ele vira um apoio de braço com porta-copos. Ou seja, se você quiser andar só com 2 pessoas lá atrás, você baixa essa parte do meio e ele fica com apoio de braço. Outra coisa interessante também, o banco, a parte de baixo do banco, ele é um baú. Você levanta e tem um porta-treco bem generoso. Voltando aqui para frente do carro, volante multifuncional. Porém esse carro ele tem um piloto automático, mas ele não tem ACC. Por exemplo, o Bronco ele tem ACC, esse carro não tem. E fazendo até uma analogia com o Bronco, tem alguns itens, algumas coisas, muita gente até considera esse carro um Bronco, só que picape. Só que ao meu ver não é. Ele realmente tem um carro abaixo. O acabamento dele é um pouco inferior. Essa parte de plástico duro e até essa parte de ACC que no Bronco tem, aqui não tem. Uma coisa interessante, que é até inusitado, apesar dele ter câmera de ré, ele não tem sensor de estacionamento, ou seja, muito cuidado. Se você colocar ré, ver que ligou a câmera e ficar esperando o apito para frear, vai bater, viu? Aqui no volante multifuncional, do lado esquerdo fica toda a parte do controle do cruise control, e do lado direito a parte de som e controle aqui do painel. O painel do carro são 2 mostradores analógicos e no meio uma tela até bem generosa que você consegue ver aqui, tanto na parte de computador de bordo como na parte de tração, a parte de calibragem de pneu, ele é bem completo. Vindo aqui mais para o lado direito, aqui no console central, a princípio, assim que você vê esse carro aqui do lado de fora, que você vê essa moldura inteira, você pensa que a tela é gigantesca, mas não é. Ela tem uma divisória aqui e tem mais um porta-treco. E por falar em porta-treco, amigo, é uma coisa que não falta nesse carro, é porta-objeto. Tem aqui embaixo no console, tem um porta-copo, aqui no apoio de braço. Fora esse porta-treco, aqui na lateral também tem um gigantesco, que inclusive ele tem uma abertura aqui, que ele cabe inclusive uma garrafa. Aqui no meio, como eu falei, a central multimídia, a tela é deslocada um pouco aqui para a esquerda. Toda sensível ao toque, ela é bem rápida, bem intuitiva.
Só que tem um grande porém, a parte de pareamento com celular, tanto Android como iPhone, ele é somente por cabo, ou seja, se você quiser um Apple CarPlay, por exemplo, você vai ter que conectar o cabo. E aqui embaixo tem a saídazinha USB, tanto convencional como a tipo C. Tanto a parte de som como a parte de ar-condicionado, ele tem os botões físicos analógicos, ou seja, você não fica dependente apenas da multimídia. Você consegue regular tudo aqui e aparece aqui na multimídia. Ar-condicionado de duas zonas, ou seja, você consegue regular independente a temperatura do lado esquerdo com o lado direito. E uma coisa interessante é o alto, que geralmente quando você vê esse alto no carro, ele só tem uma intensidade e acabou. Aqui não, aqui ele tem 3 intensidades, ou seja, você consegue regular ele para ele chegar na temperatura ideal que você colocou em 3 intensidades. A dirigibilidade desse carro, com certeza absoluta, é um dos pontos fortes. É onde ele mais distancia de ser uma caminhonete e mais se aproxima de um SUV e digo mais, de um sedã. Ele dá até mais próximo à dirigibilidade de um sedã do que de um SUV. O conforto é um absurdo. E como eu falei lá no começo do vídeo, a parte de tração dele, aqui no uso normal no dia a dia, ele fica funcionando só a dianteira, ou seja, é um carro tração dianteira convencional. Aí sim, quando eu preciso, então o carro entende que está escorregando alguma coisa, ele começa a jogar a tração para a traseira. Inclusive, em algumas situações, ele fica até mais traseiro do que dianteira. A parte de iluminação interna, ele tem 2 luzes de LED aqui no meio. Em cada quebra-sol tem a luzinha de cortesia na parte do espelhinho. E lá atrás também tem a iluminação. O PQP, no apoio de braço, ele tem para os 3 ocupantes. Uma coisa que ele tem, que esse carro que vale até o pensamento do porquê, é essa janelazinha lá para trás. Ou seja, você apertou um botãozinho aqui, ele abre. As picapes antigamente, elas vinham com essa janelinha. Só que de um tempo para cá parou de vir. Aí fica aquela pergunta, né? Tem uso? Basicamente foi isso aí, pessoal. A gente levantou 5 pontos do Ford Maverick. O primeiro foi a questão da motorização. O segundo, design. O terceiro, a parte de tração e transmissão. O quarto, a questão da altura do carro. E o quinto, o conforto. Espero que esses 5 pontos que a gente tenha levantado aqui te ajude, te auxilie a escolher se você optar para comprar esse carro ou não. Deixar nosso muito obrigado mais uma vez o pessoal da Granvia, concessionária Ford aqui de Recife, que cedeu esse carro de prontão para a gente, trazer para o teste off-road, fazer o teste que a gente quiser. Muito obrigado, pessoal. Quem quiser fazer um test drive na linha Ford, vai lá que os caras são super atenciosos. E já se inscreve no canal, já deixa aqui o comentário qual carro que você quer que a gente venha avaliar, seja off-road, seja um road, quer que a gente leve lá para a volta rápida. Comenta aqui o que é que você quer e ative a notificação e compartilha geral para aquele teu amigo que tá querendo na dúvida se compra uma picape, se compra um SUV, se compra um sedã. Vai que ele compra um Ford Maverick, né? Beleza, galera? Fui!